o presidente Lula, insinuou que os Estados Unidos não têm tanto interesse assim no fim da guerra, Rússia-Ucrânia, equiparou responsabilidades de russos e ucranianos, o que fez com que europeus ficassem irritados, disseram, olha, só tem um culpado pela guerra, o culpado é a Rússia, a Ucrânia está se defendendo. Bom, o presidente Lula vai tentar aparar arestas com americanos, com europeus na reunião de cúpula do G7. O Brasil foi convidado para participar da reunião com chefes de Estado, de governo, das 7 maiores economias do mundo. Vai ser no Japão. A gente vai até Paris agora para ouvir a Priscila Asbeck, nossa correspondente internacional, analista de economia, para falar para a gente de que forma esse assunto tem sido tratado aí na Europa. Priscila, a gente viu essa semana que um representante da União Europeia disse, olha, não tem 2 culpados, só tem um culpado pelo confronto. Isso continua sendo tema aí na Europa. O que é que os europeus esperam do presidente Lula, por exemplo, agora na reunião do G7 no Japão? Bom dia para você. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma repercussão negativa dessas últimas falas do presidente Lula. Então, fontes do governo dizem que ele deve aceitar esse convite para ir ao G7 no Japão, em Hiroshima, entre os dias 19 e 21 de maio. E lá, como você disse, deve tentar aparar as arestas, deve tentar fazer um aceno aos países europeus e também aos Estados Unidos. Inclusive, eu falei com uma fonte do governo que disse que, de qualquer forma, Lula já aceitaria esse convite do G7, já que é a primeira vez que um presidente, que o Brasil é convidado a participar dessa reunião desde o primeiro mandato de Lula, o G7 que reúne França, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, Itália e Canadá. Bom, o convite então deve ser aceito, só não foi aceito ainda por causa da viagem à China, que foi adiada, atrapalhou um pouco o cronograma, e o presidente Lula também deve ir à coroação do rei Charles no dia 6 de maio, também com o objetivo de dar uma parada nas arestas, de fazer um aceno aos líderes do Ocidente. Isso acontece depois da declaração que o presidente deu em Abu Dhabi no domingo, dizendo que o Putin, presidente russo, não toma iniciativa da paz, o Zelensky, presidente ucraniano, não toma iniciativa da paz, e que a Europa e os Estados Unidos terminam dando uma contribuição de continuidade para a guerra. Estados Unidos e Europa depois responderam, disseram que a visão do Brasil é equivocada, que o Brasil não mostra uma neutralidade, que só tem um culpado pela guerra, esse culpado é a Rússia. Também os Estados Unidos disseram que o Lula está reproduzindo propaganda russa e chinesa. Depois disso, teve a visita também do chanceler russo, Sergei Lavrov, a Brasília. Ele falou que Brasil e Rússia têm uma visão alinhada. Então, essas falas de Lula e a visita de Lavrov tiveram essa repercussão negativa, então, por parte dos países europeus e também dos Estados Unidos. E ontem ainda o G7 emitiu uma nota logo depois da visita de Lavrov, dizendo que terceiros devem cessar a assistência à guerra da Rússia ou vão enfrentar custos severos. Não citou o Brasil, mas muitos analistas, inclusive Lorival Santana falou sobre isso, nosso analista de internacional, que isso poderia ser um recado, inclusive, para o Brasil. E numa entrevista exclusiva à CNN, o embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Ibáñez, também falou sobre as falas do presidente Lula sobre a guerra na Ucrânia. Lula também falou, depois do encontro com o presidente da Romênia, que o governo condena a violação de integridade territorial da Ucrânia. Também é o governo, o Itamaraty, fazendo uma meia-culpa depois dessas declarações. Vamos ouvir também, então, o que o embaixador da União Europeia no Brasil falou à CNN ontem. Eu acho que a ambição do presidente Lula, que é a ambição de muitos, que é voltar a um continente europeu em paz, é compartilhada, e nós até agora sempre respeitamos essa ambição do presidente Lula e de tentar fazer todos os esforços. Quando você começa a ter uma dificuldade na compreensão das ideias do governo brasileiro, é justamente quando colocam no mesmo plano o país agredido e o país agressor. Essa é a grande dificuldade para nós.